Tudo bem, isso vai ser um grande debate. Suásticas, ISIS, bandeiras do Hezbollah, do Hamas, esses são apenas alguns dos símbolos controversos que temos visto sendo exibidos nas ruas americanas e em todo o mundo. Mas será que todos eles realmente estão protegidos pela primeira emenda dos Estados Unidos? E será que os Estados Unidos podem e devem fazer mais para combater a exibição de símbolos de ódio? Para debater conosco esta noite está Dov Hikind, fundador da organização Americans Against Anti-Semitism, Professor Jacob Mchangama, CEO do Future of Free Speech, professora na Vanderbilt University e correspondente sênior da I24 News, Owen Alterman. Olá a todos! Antes do debate, vamos entender o contexto. Nos Estados Unidos, símbolos como a suástica ou uma bandeira do ISIS geralmente são protegidos pela primeira emenda. A lei geralmente trata a exibição de uma bandeira, cartaz ou símbolo como uma forma de expressão, mesmo quando a mensagem é amplamente considerada odiosa, ofensiva ou extremista. Geralmente, o governo não pode proibir essa expressão só por discordar do que está sendo comunicado. No entanto, a proteção da primeira emenda não é absoluta. Uma exibição pode se tornar ilegal se fizer parte de uma ameaça real, intimidação direcionada, incitação à violência iminente ou apoio criminoso a uma organização terrorista. As autoridades podem aplicar regras neutras sobre autorizações, invasão, segurança pública e uso de propriedade privada. Essas regras devem se aplicar a todos os grupos, não a mensagens políticas ou ideológicas específicas. Defensores da ampla liberdade de expressão argumentam que permitir ao governo proibir símbolos pode futuramente afetar outras formas controversas de expressão. Críticos argumentam que alguns símbolos têm uma ligação tão forte com violência, perseguição ou terrorismo que exibi-los pode causar danos reais, mesmo sem uma ameaça explícita. Proteger a liberdade de expressão também exige proteger símbolos de ódio? Certo, estamos prontos para iniciar o debate. Temos Dov, o professor Jacob e Owen Altman. Vamos começar com Dov. Cada um terá 30 segundos para responder a primeira pergunta, antes de aprofundarmos o debate. Então, a primeira pergunta, 30 segundos. Proteger a liberdade de expressão também exige proteger símbolos de ódio? Dov. Bem, a resposta neste país é obviamente sim. E eu não tenho problema com isso, por mais que eu deteste alguns desses símbolos. Mas, por outro lado, o governo tem a responsabilidade de proteger todos os cidadãos. Não apenas as pessoas envolvidas nessas bandeiras horríveis ou que dizem coisas que podem resultar em violência contra outras pessoas. Então, eu apoio. Eu não quero fazer nada. É isso que torna a América grandiosa. É a liberdade de expressão. Mas devemos fazer tudo ao nosso alcance para proteger igualmente as pessoas em nossas comunidades. Certo, vamos continuar agora. Isso foram 30 segundos. Professora Jacob, o que você acha disso? Concordo muito com esses sentimentos. Acho importante notar que grupos judaicos foram muito importantes para derrotar leis contra discurso de ódio nos Estados Unidos, porque reconheceram que restrições à liberdade de expressão são adotadas e aplicadas pelas maiorias. E, portanto, se você é minoria, está sempre a uma maioria política de distância de ser o alvo em vez de beneficiário dessas leis. E também é verdade que os governos, obviamente, devem proteger contra ameaças, incitação e intimidação. E isso é totalmente compatível com a forte e robusta proteção da primeira emenda que existe nos Estados Unidos. Certo, Owen. Emily, há muitos problemas na Constituição dos Estados Unidos. Senado com igual número de cadeiras para Califórnia e Wyoming, colégio eleitoral, filibusterismo e leis de financiamento de campanha. Mas a primeira emenda não é uma delas. Ela é única nos Estados Unidos. Países europeus e Israel têm regras bem diferentes sobre discurso, inclusive de ódio. Como ouvimos dos dois primeiros convidados e como Oliver Wendell Holmes disse há cerca de 100 anos, a primeira emenda protege até o discurso de ódio. Ou seja, discursos impopulares e odiosos são protegidos pela primeira emenda. Isso deve ser respeitado na lei e no espírito. O relatório do Joe está no limite. Eles tentam lidar com o discurso, mas em geral não deveriam ser aceitos. Certo, sim, isso é especialmente relevante agora, na era da IA e das redes sociais, trazendo uma nova perspectiva para esse tipo de situação. Então a questão, exibir um símbolo de ódio é simplesmente uma expressão política ou isso por si só pode ser considerado intimidação, Dov?
Oi, não há dúvida de que muita coisa que está acontecendo neste país, nas ruas com símbolos de ódio, quer dizer, bandeiras, sabe? Bandeiras em apoio ao Irã e ao Hezbollah. Claro, esses são puramente símbolos de ódio e têm a intenção de intimidar. É um verdadeiro show de horrores que está acontecendo no país. Mas o outro lado da moeda, e infelizmente isso não está sendo feito, há medo dentro da comunidade judaica neste país. Há conversas dentro da comunidade sobre se existe um futuro para judeus na América. Isso é horrível. Como é possível que isso seja o que as pessoas estão dizendo quando se sentam à mesa do Shabbat e assim por diante? Então, sabe, precisamos encontrar uma maneira de lidar com isso. No momento, isso não está sendo feito de forma eficaz. E eu gostaria de falar sobre o prefeito de Nova Iorque, que é um símbolo da incitação que está acontecendo neste país. Então, o que você acha, professora? Existe um meio termo? Existe uma área cinzenta? A lei é a lei, mas eu não acho que os fundadores da nossa nação esperavam que estivéssemos onde estamos agora e como esse tipo de discurso de ódio circula com tanta facilidade e de forma tão aberta. Eu diria que essa não é uma discussão nova. Obviamente, houve muitos episódios na história americana com surtos feios de racismo, seja antissemitismo ou racismo contra negros, por exemplo. E há uma razão muito boa para a primeira emenda proteger até mesmo discursos de ódio. Eu moro no Tennessee. Se você voltar para a década de 1940, o chefe de polícia aqui em Memphis ameaçou jornais de propriedade de negros, dizendo, sabe, vocês estão espalhando discurso de ódio ao criticar a segregação racial. Então, a mesma pessoa que estava, sabe, ao dizer que eles estavam praticando discurso de ódio, era a pessoa que estava aplicando a segregação. Como sociedade civil, podemos usar a fala e a liberdade de expressão para combater isso. Então, muito frequentemente, o que você vai ver, se houver uma marcha neonazista, por exemplo, os contramanifestantes vão superar em número os neonazistas. E isso é um símbolo muito mais poderoso da resiliência da sociedade americana do que dar a esses neonazistas, você sabe, a atenção de transformá-los em mártires ao prendê-los, por exemplo. E se você olhar para a Europa, quer dizer, a Europa tem leis contra discurso de ódio cada vez mais rígidas, mas eu não diria que a situação dos judeus na Europa é melhor ou mais segura do que na América. Sim, e o que você pensa? Olha, Emília, pelo que ouvimos, não é só a sociedade civil que pode e deve protestar e fazer contra-manifestações. São os próprios líderes políticos. Muitos confundem a liberdade de expressão garantida pela primeira emenda. Os líderes políticos devem se abster de proibir discursos ou agir contra eles, pois isso seria inconstitucional. No entanto, podem usar sua tribuna pública para se posicionar contra tais discursos. Sobre o que Dov Hikind disse de Zoran Mamdani, não penso que Mamdani seja antissemita, mas ele frequentemente trata os judeus nova-iorquinos como vassalos. O que ele diz? Basicamente, nós vamos proteger vocês. Eu vou garantir que haja segurança suficiente para proteger vocês. Isso não é suficiente. Não basta ele dizer, nós vamos proteger vocês. Vocês são, essencialmente, meus vassalos e nós vamos proteger vocês. Ele precisa se posicionar pessoalmente contra discursos que sejam antissemitas, mesmo que seja um discurso antissemita disfarçado de discurso anti-Israel. E realmente, nem todo discurso anti-Israel é antissemita, concordo com isso. Mas ele pode fazer mais para que Dov Hikind e 1 milhão de judeus que vivem nos 5 distritos se sintam mais confortáveis. Isso é consistente com a primeira emenda. Isso é até consistente com suas posições duras contra Israel. Ele não fez o suficiente. Posso só dizer, em relação ao professor, nunca tivemos nada parecido com o que estamos enfrentando hoje na América, ponto final. Isso é diferente de tudo o que já vimos antes. E especificamente sobre Mamdani, o ex-governador David Paterson e eu enviamos uma carta ao Procurador-Geral. Eu passei meia hora conversando com o chefe da Divisão de Direitos Civis do Departamento de Justiça, Armid Dillon, alguns dias atrás. Estamos pedindo uma investigação e que sejam tomadas providências quanto à incitação e à violação dos direitos civis por parte do prefeito de Nova Iorque. Quando alguém é esfaqueado em Nova Iorque, o prefeito não está enfiando a faca no corpo de um judeu, mas
mas ele é responsável em certo nível e ele está obcecado. Nunca vimos nada assim neste país. E o fato é que Mamdani não é um cidadão comum. As regras não são as mesmas para o prefeito Mamdani e outras autoridades eleitas que estão causando um tipo de ódio que nunca vimos antes. As pessoas estão perguntando: existe um futuro na América? Não. Eu acho que existe, mas é assustador o que está acontecendo. E precisamos ser duros quanto a isso. Outra parte disso é que a comunidade judaica precisa, francamente, endurecer. Nós também precisamos nos proteger. Devemos parar de implorar. Uma semana atrás, líderes judeus, os chamados líderes, diziam que o prefeito precisava baixar o tom por 10%, 20%. Como assim, pegar mais leve? Precisamos ser duros, fortes e orgulhosos. E nós somos totalmente assim. Não há liderança. Ninguém faz ideia de como lidar com as coisas. E as coisas só vão piorar. Sinto muito em dizer. Só Deus sabe o que vai acontecer na próxima semana na América, em Nova Iorque. Por causa do ódio, a obsessão do prefeito de Nova Iorque com Israel, o sionismo e por aí vai. Está fora de controle. Realmente está. Professora, voltando para você, onde deveria ser traçada um limite legal entre discurso ofensivo e uma ameaça real? Porque essa linha está claramente ficando cada vez mais tênue do que nos anos anteriores. Não, eu acho que a primeira emenda faz um trabalho muito bom ao delimitar isso. Então, novamente, se você disser algo horrível sobre judeus, isso estará protegido. Mas você não tem o direito de, depredar uma sinagoga, ou assediar, ou intimidar. Existem leis para isso. Existem leis para combater isso. E, obviamente, essas leis precisam ser aplicadas. Mas não é o caso de que a primeira emenda seja um vale-tudo em termos de violência real, ameaças, intimidação ou incitação. Então, nesse sentido, acho que a lei americana acerta. E, novamente, como eu disse, não só grupos judeus, mas também, juízes judeus da Suprema Corte reconheceram a importância, talvez até de forma contraintuitiva, o princípio de que uma liberdade de expressão robusta e baseada em princípios, a liberdade de expressão, mesmo para ideias odiosas, mesmo para pessoas odiosas, são essenciais para a proteção igualitária de todos, judeus e não judeus. De todos os americanos, essencialmente. Sim, e quanto a isso, vamos falar de novo, como estávamos dizendo, sobre a responsabilidade dos políticos. Claro, a primeira emenda é a primeira emenda, mas não deveria alguém ser o adulto na sala e talvez oferecer um pouco de bom senso, ao invés de não fazer nada? Estou voltando à questão, as ocupações em Colômbia. Tudo bem, Mamdani, ainda não era o prefeito, mas ficar em silêncio só piora as coisas. Você acha que existe uma obrigação moral para que os líderes locais façam alguma coisa? Mas sim, sim. Eu acho que ajuda muito quando os políticos, especialmente os mais poderosos e visíveis, tomam uma posição sobre essas questões. O problema, claro, é que a América, neste momento, está extremamente polarizada. E questões como o conflito Israel-Palestina são extremamente divisivas e as pessoas as veem sob perspectivas muito diferentes. E isso torna difícil para os políticos de ambos os lados conseguirem se elevar acima disso. E tomar uma posição pelo que você poderia chamar de uma concepção universal de que todos têm os mesmos direitos. Então, obviamente, na América de hoje, há uma falha política. No sentido de que a retórica é extremamente polarizada e há muito pouca disposição para reconhecer a humanidade do outro lado. E isso é um problema. Mas esse não é um problema que se resolva por lei. E o que você acha? E, a propósito, eu digo que a comunidade judaica existe um padrão duplo quando se trata da comunidade judaica. Imagine se manifestantes da KKK viessem para Nova Iorque para marchar por certos bairros, ou manifestantes anti-gays, ou alguém assim.
Se o ódio fosse contra outro grupo que não os judeus, você veria uma reação massiva por parte do Partido Democrata e de muitos dos líderes judeus liberais. Mas quando se trata da comunidade judaica, é muito, muito diferente. Sabe, é como temos que fazer o que pudermos com o prefeito. Afinal, vamos, sabe, odiadores, vamos deixar o ódio de lado. Precisamos conseguir financiamento do prefeito. Isso é mais importante. Precisamos ir até a Gracie Mansion, abraçá-los e comer X-Stein como eles são, como aconteceu recentemente. Você tem que lidar com o prefeito. Mas esse prefeito é um islamista radical, que criou mais ódio do que qualquer outra pessoa que eu conheço hoje, com seu sorriso de $1 milhão. Ele é uma das pessoas mais perigosas deste país. 2 pesos e 2 medidas quando se trata de judeus. O que há de novo? Alguma novidade? Essa é a história da nossa trajetória. Mas nós, de novo, acordem, judeus. Precisamos ser fortes, precisamos ser duros, precisamos ter orgulho. E sim, nós amamos a polícia, mas precisamos aprender a nos defender. Talvez a gente marche em outros bairros para ver como eles se sentem e expressar nossos sentimentos. Sabe, o que está acontecendo agora está nos levando para o caminho do inferno. E a comunidade judaica está em perigo como nunca antes. Então, podemos falar sobre a primeira emenda. Olha, desde o início disse que não quer mudar nada. O que torna este país especial são exatamente essas proteções. Mas e quanto a proteger o resto das pessoas? Sabe? E quanto a proteger a maioria das pessoas que estão com medo, intimidadas, tirando os seus quipás, tirando suas estrelas do Davi. Owen ainda não teve a chance de falar. Owen, eu acho que a gente estava falando sobre a situação no campus, quero dizer, deveria haver, sabe, polícia do campus, educadores, outras pessoas que possam ajudar a monitorar, sabe, restrições mais rígidas do que o governo pode impor por causa da lei? Emily, universidades privadas levantam uma questão fascinante, pois a primeira emenda não se aplica a elas. Nada impede a Universidade de Columbia, Harvard ou qualquer universidade privada dos Estados Unidos de adotar regras contra discurso de ódio no campus. Já vimos instituições lidando com isso. Ou será que já vimos? Então elas não têm a primeira emenda como uma proteção, como as universidades públicas ou os governos têm. Mas pelo que estamos ouvindo, considerando o sistema americano e a ampla liberdade de expressão, acredito que todos concordamos que deveria ser assim no modelo americano, o que torna ainda mais importante a manifestação dos políticos. E Dov Hikind, é claro, está certo ao dizer que o prefeito Mamdani e todos os outros precisam proteger os judeus nova-iorquinos. Mas eu volto a dizer isso novamente com humildade, estando a milhares de quilômetros de distância. Os judeus em Nova York não são súditos de Mamdani para que ele os proteja, como Dov Hikind sugere. Ele deve liderar e definir limites para discursos aceitáveis, não só legais. O discurso deve ser permitido pela primeira emenda. Mas isso não o torna aceitável. Isso não faz disso algo normal. E por causa da posição de destaque que Zoran Mamdani tem, ele tem o poder e a capacidade de fazer isso e de estabelecer limites. A sensação é que ele não fez isso de forma que impactasse os judeus nova-iorquinos. Pelo menos na maioria, se sintam confortáveis, o que é uma grande falha que repercute negativamente para ele. Aliás, Emily, ele pode fazer isso sem recuar das posições sobre Israel. Ninguém pede que ele mude sua opinião sobre Israel, por mais extrema. Querem que ele fale mais ao coração dos judeus nova-iorquinos, além de prometer protegê-los. Certo, estamos quase sem tempo, temos 30 segundos para responder a isso. As instituições privadas deveriam fazer mais? Professora, você começa. Eu acho que uma das coisas, como foi dito corretamente, a primeira emenda não se aplica às universidades privadas. E eu realmente acho que universidades privadas como a Vanderbilt, onde estou, se beneficiam mais ao adotar políticas robustas de proteção à liberdade de expressão, mesmo que elas não sejam legalmente obrigadas a fazer isso pela Constituição. Porque se não fizerem isso, muitas vezes vemos que as políticas serão usadas de maneiras que prejudicam a liberdade acadêmica, que prejudicam a livre troca de ideias. O problema é, e é aqui que eu vou concordar com o ponto sobre hipocrisia, quando vimos aquela audiência no Congresso com os presidentes de Harvard, MIT e Penn State, eu acho, e eles foram questionados sobre, sabe, se suas políticas protegem a defesa do genocídio. E eles realmente deram. Era sobre. Contexto. Sim, eles deram uma resposta juridicamente sólida. O problema era que todos sabiam que eles não aplicavam os mesmos padrões
quando se tratava, você sabe, de questões LGBT, estudantes negros e assim por diante. Então, eu acho que as universidades se saem melhor ao manter proteções muito fortes à liberdade de expressão, mesmo para discursos que podem ser considerados odiosos e ofensivos, mas elas precisam fazer isso de forma igualitária. E, claro, eles não precisam endossar essas opiniões. Você sabe, a Universidade Vanderbilt, se alguém vai ao campus e diz algo extremamente racista ou antissemita, você sabe, o reitor não precisa endossar. Certo, infelizmente Ele nosso pode tempo acabou. expressar Muito seu obrigada a desacordo. todos, isso foi realmente muito interessante. Infelizmente nosso tempo acabou, mas obrigada a todos por se juntarem a nós neste assunto tão interessante. Tenham uma ótima noite, pessoal.